Geração Esperança. Que cada dia nós possamos ter o desejo, a esperança de que Jesus está conosco, Ele está ao nosso lado. Que essa possa ser a certeza minha e sua. Você que nos acompanha pelas redes sociais, cante junto conosco. Vamos cantar Geração Esperança. Nossos pais já proclamavam a grande volta de Jesus e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus, e Ele vem enfim buscar os que comprovam sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira a nossa voz, é a razão da esperança e da vida que há em nós. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Amém? Que essa possa ser a nossa esperança. Jesus em breve voltará e nós poderemos adorá-lo, face a face. Pensando nisso, vamos juntos cantar o hino Vamos Adorar para a entrada dos componentes da plataforma. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar
Oremos. Querido Deus, te agradecemos pela vida, te agradecemos por estarmos em tua casa de oração. Obrigado por tua companhia durante toda a semana e obrigado porque nos trouxeste aqui em paz e segurança. Que o Senhor nos dê um bom culto, que o Senhor esteja conosco, assim como esteve na Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede histórias de fé e fidelidade, resgatados para servir. Eu nasci na igreja adventista, tenho 42 anos, e a minha vida inteira eu sempre questionei o sábado. Quando chegou com 18 anos, então eu resolvi trabalhar. Então eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Aí então, nesse tempo, quando eu tinha 22 anos, eu conheci meu marido. 3 anos e pouco depois nós casamos. Eu era ateu antes de conhecer a Mima, minha esposa. E quando a gente se conheceu, ela começou a falar de Jesus para mim e falar da Bíblia para mim. E aí então ele se batizou e eu me rebatizei com ele no mesmo dia. E a minha mãe sempre me pedia: filha, devolve o teu dízimo. E eu dizia: não, mãe, quando sobrar eu devolvo. Eu trouxe isso comigo dentro do meu casamento. E aí eu usava muito aquilo que diz em Coríntios, que a gente tem que dar aquilo que está no nosso coração. Eu sempre usava isso. E aí a gente decidia: tá, vamos se enfiar no dízimo, vamos devolver o dízimo. Aí a gente devolvia 2, 3, 4 meses. Mas chegava um tempo que o valor que a gente ficava devendo das nossas contas era exatamente o valor do dízimo. Até que nós tivemos a nossa perda do nosso apartamento. Em 60 dias, o meu marido perdeu a conta que ele era gestor. 20 dias depois, a minha irmã descobriu um câncer de mama. E mais 20 dias depois, a minha mãe descobriu um câncer de mama. E a gente perdeu um apartamento que nós tínhamos. A gente perdeu o carro que nós tínhamos. Perdemos o emprego, a relação de trabalho que tinha. A partir disso, as coisas só foram piorando. E aí, eu questionava Deus: mas por quê? Sabe? O que é que tu espera de mim? Por que é que o senhor está aqui? Está acontecendo tudo isso? Você está permitindo que isso aconteça? E num desses sábados, o pastor Fabiano, que era nosso pastor aqui na igreja, né? O pastor Fabiano, ele fez um apelo para que para que as pessoas que estavam fora voltassem para a igreja. E aquilo tocou meu coração. E eu disse: eu estou fazendo tudo errado. No outro sábado, fomos a primeira vez ao culto. E nesse culto, o pastor Geiser estava lá. E ele pregou especificamente sobre dízimo. Sobre dízimos e ofertas. E tem um ponto do sermão que foi a virada de chave, mas foi uma virada de chave tão grande naquele momento, que na minha cabeça era bem assim mesmo. Para a hora que era perseguição, né? A hora que nós tivemos que passar pelos momentos difíceis, se eu tiver que entregar minha vida, eu vou entregar. A questão é se eles olharem para você e disserem assim: mas eu não quero a tua vida, eu quero a vida do teu filho. E ele disse: então o dízimo é uma questão de fidelidade. Porque se tu não consegue ser fiel no bem material, como é que tu vai ser fiel na coisa que tu mais ama? Aquilo ficou na minha cabeça. Nós voltamos para casa e eu não falei nada pro meu marido naquele dia. No outro dia, então, eu orei a Deus e nós sentamos para conversar. E nessa conversa, eu disse para ele: eu tomei ontem o pastor falou uma coisa no culto e eu tomei uma decisão. E ele disse: não precisa nem falar, porque eu tomei a mesma decisão. Para mim foi tudo que eu precisava ouvir. Eu disse assim: vamos, porque também tocou em mim e eu já estava pensando nisso. E no domingo seguinte, a minha irmã mandou uma mensagem no grupo assim: gente, está tendo uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. E era a semana do pastor Josanã Alves. E a cada dia ele ia falando dízimo e sábado, dízimo e sábado, dízimo e sábado. E quanto mais ele falava, do jeito como ele colocava, eu comecei a entender a importância da oferta em si. E eu disse: não vai ficar só na oferta, nesse sentido de devolver uma porcentagem que estiver no meu coração do dízimo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar 10% das minhas primícias, das minhas primícias de tudo da minha vida. Nós nos comprometemos não só com Deus, mas uns com os outros dentro de casa, a assumir cargos dentro da igreja, a participar mais efetivamente da obra e ter mais envolvimento com a igreja, algo que a gente por muitos anos nunca fizemos. Eu devolver o dízimo é uma bênção. Não é eu buscar os bens materiais, não é eu buscar o milagre de Deus. A palavra certa é resgate. Foi um resgate. Eu acredito que nós passamos por tudo isso para Deus nos resgatar, para Deus tocar e dizer assim: olha só, tudo que vocês têm vem de mim. Tudo que vocês tinham que vinha de mim, e tudo que vocês têm, que vocês vão construir, vai ser a partir de mim. Nós entendemos que a fidelidade a Deus não é apenas uma parte do teu sábado, né, as 4 horas do teu sábado, é um todo. É tu ter mais horas na tua semana com Deus do que propriamente no sábado.
Porque tu constrói a tua relação com Deus para poder glorificar Ele no sábado. Nós entendemos que a fidelidade é um todo, sem esperar que Ele te dê nada em troca. Para mim, fidelidade a Deus é a dependência dele. É saber que tudo provém dele e que nós não somos nada sem ele do lado. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Sobre o povo de Israel que queria um rei. Eles queriam um rei. E Deus deu um rei a eles. Deu o rei Saul. Só que Saul não foi um bom rei. E aí Deus chamou Samuel e falou: Samuel, eu quero ungir um outro rei. Aí Samuel é muito amigo de Deus.
dos filhos dele, aí para a foto de Jessé, na casa de Samuel, um desses filhos será o rei. Aí ele trouxe o primeiro filho. O primeiro filho chama Eliabe. Samuel olhou para ele e falou: forte, bonitão, alto, rápido. Esse vai ser o rei de Israel com certeza. Ele é bem bonitão, forte, vai conduzir o povo no caminho certo. Sim, porém, em Samuel 16, 7, da nosso verso de hoje, que diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o externo, porém o Senhor o coração. Aí Samuel falou assim: tudo bem, vamos essa, então traz o próximo. E veio o segundo filho de Jessé, que chamava Abinadab. E quando chegou Abinadab, ele também andou um homem forte, um dos homens que estavam ali, e falou assim: esse sim vai ser o rei de Israel. Porém Deus falou para Samuel: não é esse. E assim foi o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, até o último. E Deus rejeitou a todos. Aí Samuel virou para o pai, porque você não tem mais nenhum filho. Aí ele falou assim: pegou sim. E esse aí, ó. Ele é um caçula, ele é fraquinho, ruivo, bonitinho, mas fraquinho, né? Não é de muita coisa. E aí Samuel olhou assim e disse: Deus, será que é esse? Deus falou ao coração de Samuel: assim, Samuel, eu não vejo o exterior, vejo o interior. E o que Deus disse a Samuel? É este, unja ele. Aí nós temos uma fotinha de Davi sendo ungido por Samuel. Ele demorou ainda muitos anos para se tornar rei, mas ele foi um bom rei para Israel. Deus sabia o que ele era capaz, não pela aparência, mas pelo seu coração. Da mesma forma, vocês, quando vê alguém, não julgue a pessoa quando ela aparece, mas tem que conhecê-la, conhecer o seu coração. Quando a gente conhece as pessoas, nós podemos ver pelos olhos, pelos olhos de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, obrigado por essa linda de sábado. Obrigado por colocarmos aqui no seu santuário de oração. Queremos te agradecer porque tu nos ajuda pelas pessoas, pelo seu coração, e não pelas suas aparências. Ajude-nos a ser coração. Ajude-nos a ser bons amigos para a nossa família, para os nossos amigos, e abençoe a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Bem, agora eu convido a todos a se colocarem em pé para juntos nós cantarmos o hino inicial, Jubilosos Te Adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus.
Santíssimo Senhor, nosso Deus, Criador e Redentor, estamos agora prostrados diante de Ti, em Tua Santa Casa de Oração. Já passamos pela escola sabatina, pela leitura do Espírito de Profecia, pela historinha das crianças, pela oração, e agora vamos ouvir um sermão. Querido Senhor, pedimos a presença do Espírito Santo com o nosso pregador nesta manhã, que ele não fale de si mesmo, mas inspirado por Ti. Pedimos também a presença do Espírito Santo com cada um de nós, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para a recepção da palavra, para a memorização, para o compartilhamento depois, quando sairmos, entrarmos em contato com os nossos vizinhos, com as pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia. Fica conosco a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso convidado dessa manhã é o nosso irmão Luciano. Nós já recebemos a escola sabatina dele, da esposa dele, tivemos esse privilégio. E agora, nesse momento, vamos também ter a segunda hora com ele. Então, que Deus abençoe ricamente. Irmão, muito obrigado novamente pela presença de vocês aqui conosco nesse sábado. Bom dia. Bom dia. Bom sábado a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a escola sabatina e agradecer novamente aqui. Obrigado, irmã Maria. Obrigado pelo convite. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Já estive aqui alguns anos atrás. Foi antes de 2018, isso eu posso garantir. Antes de 2017. Na época do pastor Jairo. Quantos lembram do pastor Jairo? Na época dele. Frequentávamos Pinheiros, aqui do lado. E estivemos aqui nessa igreja. E hoje retornamos. Eu vou pedir uma gentileza. Eu estou me sentindo muito acima de vocês. Eu não estou gostando. Eu posso descer? Eu vou ficar aqui de baixo? Eu estou olhando meio assim, ó, de cima para baixo. Tudo bem que eu estou acostumado a olhar de cima para baixo porque eu sou alto. Nada contra os baixinhos, mas eu normalmente olho assim. Aí um dia eu fui trabalhar num clube. E aí no clube tinha time de basquete. E aí pela primeira vez eu me senti olhando assim. Os atletas vinham falar comigo, eu tinha que olhar assim para eles. Eu falei, agora eu sei como que as pessoas se sentem. Como eu me sinto. Agora eu sei como que as pessoas se sentem ao falar comigo. E como você se sente, né, Esther? Muito bem, a Esther, minha esposa, participou comigo aqui na escola sabatina. Ou melhor, eu participei com ela, né? E, enfim, estamos aqui para abrir a palavra de Deus, conversar um pouquinho. Quero só fazer mais uma menção, reforçar a menção que foi feita. Agradeço, irmã, pela menção ao nome do meu pai, no momento da oração das pessoas que estão doentes. Sábado passado, nós tínhamos programado, tinha uma programação enorme, né, Esther, para aquele sábado, entre igreja, almoço coletivo, programação da tarde, à noite. Tinha um monte de compromisso para aquele dia. Logo pela manhã recebi a ligação da minha irmã, dizendo, olha, eu preciso ir trabalhar e nosso pai não está bem. Você tem condições de buscá-lo e levá-lo no médico? Eu moro um pouquinho longe da onde meu pai mora. Meu pai mora lá no Grajaú, terminal Grajaú. E eu moro aqui, próximo ao Taboão da Serra. E eu falei, nossa, vamos lá, né? Vamos cancelar tudo e vamos ver o que está acontecendo com meu pai. Chegamos lá, pegamos ele, urinando sangue. Levamos ele ao hospital, passamos o dia inteiro, nós chegamos no hospital, era o quê? Umas 10 horas? Entre 9 e 10 horas, e saímos de lá, era quase 10 horas da noite, né? E entre os muitos exames que foram feitos, ali foi descoberto um câncer na bexiga. Está bem avançado, pelo que falou, mas eles ficam meio que... Eu não sou da área da saúde, né? Se alguém for, me ajudem. Mas eu acho que o pessoal, eles batem e fazem carinho, assim, sabe? Você fala, é complicado, mas é algo simples de resolver, é só tirar e tal, enfim. E aí eu não sei se eles estão falando de uma forma ou de outra, mas enfim, peço oração, principalmente porque é público, né? Então a gente está na dependência, ele entrou num sistema lá para poder fazer esse tratamento, fazer essa retirada, mas até o momento não recebemos a ligação
para levar ele no hospital que possa fazer essa parte. Resumidamente é isso. Então estamos há uma semana aí orando e pedindo a Deus para que se resolva, tentando com alguns contatos para ver se consegue dar uma ajudinha, mas ainda nada. Tá bom? Então, essa gentileza para que vocês olhem por ele nesse sentido, e principalmente para que ele tenha um encontro com Cristo, né? Para que ele possa, enfim, se não for continuar aqui entre nós, que ele possa estar conosco na eternidade. Amém? Acho que isso vale mais. Muito bem. Foi um tema pesado, né? Como sempre. Mas vamos quebrar esse gelinho aí para dar continuidade aqui na pregação de hoje. Vocês estão sabendo o título da pregação de hoje? Acho que não, né? Aí a irmã me perguntou qual era o título da pregação. E eu falei, poxa, qual o título que eu vou colocar, né? Eu confesso que eu não sou muito de colocar título em pregação, não. Mas como eu vou falar sobre um assunto que a gente gosta muito, a gente, quando eu digo minha esposa e eu, e tem a ver com esse livro aqui, Merecida Graça, né? Injusta Graça. E é assim mesmo o livro, viu? Injusta Graça. Depois eu vou explicar o porquê dele fazer isso daqui. Esse foi o título do nosso segundo livro. Nós escrevemos juntos. O primeiro foi o livro da história da mãe dela. História da sogra. Imagina escrever a história da sogra. Muito amor, né? Eu queria escrever umas coisas, ela não deixou. Brincadeiras à parte. Aí nós escrevemos esse segundo livro aqui, que é bem interessante, né, porque nós escrevemos. Felizmente a gente não tem no momento para vender, não íamos vender pela manhã, mas poderíamos tentar de uma outra forma, mas não temos mais, foi esgotado, graças a Deus, né, Sérgio? Mas a gente está providenciando mais, né? Enfim, depois eu falo um pouquinho mais sobre esse livro. Mas pensa por um detalhe, por que injusta a graça? Porque se você pensar em graça, tem a ver com Cristo, se tem a ver com Cristo, por que tem a ver com justiça? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e a gente vai conversando, tá bom? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando vai falar de graça, a gente observa que nem sempre é usada essa palavra. Normalmente é mais ou menos assim. Qual é o seu nome? Desculpa. Você está me olhando tão atento. Qual é o seu nome? Arnaldo. Arnaldo, se eu fosse pedir um favor para você no Antigo Testamento da Bíblia, eu ia dizer o seguinte: Arnaldo, se eu achei graça diante de ti, você poderia me emprestar R$1.000? Está entendendo? Está entendendo como é que era? Era esse o tema da graça no Antigo Testamento. Normalmente a gente não vê falando de uma outra forma, se bem que o tema de hoje, quando a gente for estudar a Bíblia, vocês vão ver que eu vou usar o Antigo Testamento. Mas normalmente graça no Antigo Testamento era nesse sentido. Já no Novo Testamento tomou uma nova forma, né? Então Paulo traz muitos sentidos da graça. Paulo usa muito. Eu sei que está gravando e eu estou me movimentando, eu não consigo ficar parado. Eu não sei se está à distância, se eu estou saindo do... Tá tudo bem? Tá, então beleza. Não vou poder falar mal de ninguém aqui, né? Está gravando. Então, é minha esposa que está me direcionando ali, mas eu não consigo, de verdade. Se eu ficar parado, vou gaguejar, enfim. Vamos lá. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, a graça toma forma, toma um sentido um pouquinho diferente, não de favor, mas sim de favor. E eu vou explicar o porquê. Mas ela toma uma forma. E qual a forma que ela toma, gente? Qual que vocês acham que é? A forma de Cristo, personificado, através da cruz. Faz sentido? E por que injustiça? Esse título desse livro vem da minha esposa. Normalmente, a gente tem um senso de justiça apurado. Vamos pensar aqui no nosso dia a dia. A gente está assistindo um jornal. Faz muito tempo que eu não assisto um jornal assim na TV, mas eu lembro que há muito tempo atrás tinha, ainda tem, né? Atena, que agora vai concorrer à prefeitura e tal. E tinha um outro também que era bem sensacionalista. E aí você assistia algumas matérias
e falava algumas notícias assim, né? Fulano matou não sei quem, fulano roubou e não sei o quê. E mesmo nós cristãos, qual o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Esse merece ser preso. Esse merece ir para a cadeia e passar um bom tempo lá, não é assim? A gente não tem esse senso de justiça? Diante desse senso de justiça, quando a gente olha algumas histórias bíblicas, a gente fala, poxa, se eu fosse Deus, olha a prepotência. Se eu fosse Deus, eu escolheria diferente. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu descobri, não faz muito tempo, estava lendo um comentário bíblico, que Jó, lembram da história de Jó? Conhecem a história de Jó? Jó era mais ou menos, eu vou usar mais ou menos porque não tem como precisar, era mais ou menos coterrâneo, sabe? Coterrâneo. É coterrâneo que fala? Coterrâneo. Sabe de quem? Abraão. E quando eu li aquilo, eu falei, poxa vida, Deus, por que você não escolheu Jó, então, no lugar de Abraão, para ser o pai da grande nação? Por quê? Eu não imagino Jó chegando lá no Egito lá e falar para o faraó que aquela mulher bonita que estava ao seu lado não era sua esposa, e sim sua irmã, e que o rei poderia ter uma relação com ela. Não é isso que acontece com Abraão? Ele não faz essas coisinhas? Esses jeitinhos? Agora você acha que Jó faria isso? Conhecendo a história de Jó? Não faria. Um outro exemplo. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. Se fosse para escolher... Não, tem mais. Tudo bem. Mas das tribos, 12. Das 12 tribos. Se você fosse escolher um dos filhos de Jacó para ser a raiz, a descendência de Jesus, que nós sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, certo? Certo? Mas se você fosse escolher dos 12 filhos, qual que você escolheria? O único que não teve tribo. Qual? O único que não teve tribo. E qual é ele? José. José foi o filho, né? Aquele filho que não dá trabalho, um pouquinho, que aguentava um pouquinho os irmãos, mas era o filho, né? Então, justo, se fosse para ser justo, seria melhor que viesse de José. E é como a Esté falou, não teve nem tribo de José. Nós temos a tribo dos filhos de José, né? Não é interessante isso? E aí Jesus vem da tribo de Judá. Judá que ficou com a nora, teve filhos com a nora, foi uma bagunça, né? Enfim, então olha quanta coisa que acontece. Aí a gente vem para o Novo Testamento. Vamos pular um pouquinho o Velho Testamento e para o Novo Testamento. Jesus vem e traz algumas histórias que eu confesso que se não tem um ensinamento junto, eu falo, olha Jesus, eu acho que é meio complicado essa história aí. Lembra da história? Jesus conta a seguinte história. Um homem, dono de uma fazenda, de algum sítio, alguma coisa assim, saiu procurar pessoas para trabalharem naquele dia, para a colheita. Certo? E ele vai lá e combina um valor com essa pessoa. Um exemplo, combinou, olha, peguei vocês aqui, vocês vão trabalhar das 9 às 18 e vocês vão receber aí 5 mil reais. Tudo bem? Tudo. Aí começa a trabalhar, e ele começa a olhar e fala, olha, eu acho que não vai ser o suficiente. Já está quase na hora do almoço, é melhor eu ir buscar mais pessoas. Aí ele vai buscar mais pessoas. Olha, vocês podem trabalhar lá até às 18 horas, que é o momento ali que a gente vai fazer a colheita, eu vou te pagar 5 mil reais. Aí vai lá e leva aquela pessoa para trabalhar. Aí ele começa a perceber que mesmo após o almoço as coisas não estão dando certo, vai precisar de mais pessoas. Ele sai de novo para procurar mais pessoas já por volta das 5 horas da tarde. E aí ele vai lá e traz essas pessoas e combina que vai pagar 5 mil reais. Dá 18 horas, o pessoal vai sair do trabalho e ele começa a pagar 5 mil para o que chegou às 9, aí o pessoal sai feliz, só que ele observa que o que chegou meio-dia recebe também 5 mil reais. E o que chegou 5 horas da tarde recebe também 5 mil reais. Os trabalhadores acharam injusto aquilo. Eu, Luciano, também achei injusto. O correto era que recebesse proporcional às horas, não é isso mesmo?
O reino de Cristo é diferente de nós. Tem uma outra história também, que é contada por Jesus, através de uma parábola, de 2 filhos. Filho conhecido como filho pródigo, certo? Ele sai de casa, pede a parte dele, vai embora, vai viver a vida, gasta tudo, à vontade, não sei o quê. E quando acaba o dinheiro, o que ele faz? Ele volta para casa. E o pai o recebe. E o pai prepara uma festa para receber aquele filho. Fala, olha filho, que bom que você está aqui. E prepara lá uma festona. Quem ficou invocado com essa história toda? O irmão mais velho. Poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, obedecendo, fazendo tudo certinho aqui, trabalhando para o Senhor, e nunca me deste um churrasquinho para comemorar com meus amigos. E aí o pai dele fala, filho, você está aqui o tempo todo, mas seu filho teu irmão estava perdido aí, e agora ele está entre nós, vamos comemorar, vamos viver isso. Não é injusto, se formos pensar. É claro, está todo mundo com receio, não vou falar que Jesus é injusto, eu sei. Mas humanamente falando, não é injusto essas histórias? Não é complicada de engolir? Se fosse da Atena contando essa história e não Jesus, você ia ficar do lado de quem? Você ia ficar do lado do irmão mais velho, né? Fácil. O irmão mais novo quis bagunçar, quis fazer, quis curtir a vida, gastou todo o dinheiro, agora ele que se vire para resolver as coisas. Mas o reino de Cristo é diferente. Ele trabalha de forma diferente. Injusta graça. Injusta aos nossos olhos. Mas a graça de Cristo, ela é diferente. E aí, para contextualizar isso tudo que eu estou falando aqui, essa introdução longa que eu fiz aqui, a gente vai ler uma história. Na verdade, não vai dar para ler, tá? Senão a gente vai ficar muito mais tempo. Mas é um capítulo, um livro bem pequeno na Bíblia. Chama Ruth. Ruth é um livro que está ali logo depois de Juízes, né? E antes de começar a 1 Samuel. São só 4 capítulos. Mas é uma história muito interessante para a gente trabalhar esse assunto, esse tema. Eu vou esperar que vocês abram. A gente vai ler alguns versículos. No entanto, vou deixar uma lição de casa para vocês. Nunca gostei de lição de casa, mas eu gosto de deixar para os outros. A lição de casa é quando você chegar em casa hoje, tentar ler os 4 capítulos. É curtinho. É bem curtinho, é fácil de ler. E é uma história bem legal, é romântica. É uma história que tem um herói e tem muita coisa ali envolvida. Então você vai gostar dessa história. Nós vamos ver aqui os primeiros versos e depois a gente vai conversando a respeito dessa história, tá bom? Então a partir do verso 1 começa assim, ó. Ruth capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Ele foi com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom e Quilion. Fica a dica aí, quem quiser usar esse nome aí para frente. Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Aí o verso 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Poxa vida. Os quais se casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Até aqui. A gente já leu o próximo verso rapidinho. São alguns detalhes que às vezes fogem quando a gente está lendo. Elimeleque e Noemi, eles eram do povo de Israel, do povo de Deus. Certo? Aí o que a Bíblia diz é que começou a ter fome ali. Na época dos juízes começou a ter fome. Quando fala na época dos juízes, é porque ainda não tinha monarquia no povo de Israel. Tudo bem até aqui? Ali era uma época em que os juízes que julgavam, que decidiam as coisas. Não havia um rei que pudesse
determinar as coisas, ou um presidente, como no nosso caso aqui de democracia. Ok? Então, eram os juízes que julgavam. E começou a ter fome. Elimeleque, que tinha uma boa condição, falou, eu não vou ficar aqui passando fome. Né? Eu acho que essa é a história de muita gente. Porque, por exemplo, meus pais saíram do Ceará e vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor. Eu nasci aqui em São Paulo, mas meus pais são do Ceará, meus avós, todo mundo lá do Ceará. Temos muitos familiares lá ainda. E assim, muita gente, da família da minha esposa, por exemplo, o pai é de Pernambuco e a mãe do Piauí. Ó, tô bem com os sogros, hein? Ó, tá gravando, depois mostra pra minha sogra. E aí, eles vieram de lá tentar uma vida melhor aqui. Então é comum isso acontecer. Você está no lugar, você está tendo dificuldade, o que você faz? Você vai para um lugar que talvez tenha algo melhor. Só que ele foi para um lugar chamado Moabe. Moabe não era bem-vindo. Não era um bom lugar. Deus não gostava de Moabe. Os moabitas e os amonitas, eles são frutos de um relacionamento incestuoso entre Ló e suas filhas. Relembrando aqui rapidamente, a cidade de Sodoma e Gomorra ia pegar fogo, ia ser destruída. Deus pede para Ló e sua família sair. Sai ele, a esposa, as duas filhas. A mulher olha para trás, se torna estátua de sal. E depois as filhas olham para a situação do pai, que já está bem idoso, e falam, poxa, será que não vamos ter descendentes? Vamos deitar. Embebedaram ele, deitaram com ele e tiveram os filhos. Esses filhos formaram o povo moabita e o povo amonita, ok? Por que eu estou falando que não se davam bem? Acho que vale a pena a gente ler. Vamos ler Deuteronômio. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Deuteronômio capítulo 23, verso 3. 23, verso 3. Achou? Ok. Deixa eu segurar aqui. Olha só o que diz o verso 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. É uma lei. Deus está falando, ó, nunca eles vão entrar na Assembleia do Senhor. Nunca eles vão fazer parte do povo de Israel. Jamais. Ok? Tudo bem? Gravem isso, é importante, tá bom? Gravem isso, que é importante. E aí você fala, por que tudo isso? É legal a gente ver também. Vamos para Neemias agora. Neemias, deixa eu só pegar aqui. 13, o verso 1 e 3. Vamos ver. Ó, 3 de 1 a 3. Então se dispôs. Vou para 13. É 13. Desculpa. 13, 1 a 3. Naquele dia, pode? Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Isso é Neemias, o profeta, lendo lá na frente, tá? Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Só para entender aqui a situação. Por que os moabitas não podiam habitar junto com o povo de Israel? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles estavam com fome, muita fome. Precisavam de pão. E os moabitas negaram. Tinha até um certo grau de parentesco. Ainda usaram Balaão para profetizar contra o povo. Lá atrás a gente vê essa história.
Então Deus falou, vocês nunca mais vão estar próximos uns ao outro. Era proibido o moabita estar com o povo de Israel. Vamos continuar a leitura agora em Ruth, tá? Voltamos aqui para o verso 5. Quem já tinha morrido na história? Vamos ver se estão atentos? Elimeleque, que era o pai, era o marido de Noemi, ok? E os dois filhos casaram com e Ruth. Elas eram o quê? Moabitas. Olha que interessante. Saíram do povo de Israel, foram para Moabe, não só estavam habitando juntos, que era proibido por Deus, como ainda assim casaram. Tudo errado. Tudo errado. Nada certo. Está fazendo nada certo. Vamos lá, continuando. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A mulher que ficou desamparada aqui, quem foi? Noemi. Gente, é meio complicado porque hoje a gente tem uma mente diferente, a gente está num lado diferente, mas nessa época, e lá no Oriente, mulher não tinha direito algum. Direito algum. Se ela tinha uma casa é porque ela tinha um marido, ou porque tinha os pais. Se ela tinha uma terra, é porque ela tinha um marido e tinha os pais, ou tinha os pais. Quando ela perde o marido, e quando ela perde o filho, ela perde tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ela não tem direito a mais nada. Se ela tivesse um neto, por exemplo, da relação dos filhos ali, poderia ainda aguardar que o filho crescesse, então manteria a terra, manteria a casa. Está entendendo? Está entendendo aqui o ponto? Só que elas perdem tudo, porque não há mais homem na família. E aí ela decide, e aí a história vai continuar, ela decide voltar para Israel, porque Israel volta a ter pão, a ter as coisas, né? Fala, vou voltar para minha terra. De volta para minha terra, né? Lembra? De volta para minha terra, vou voltar para minha terra, porque aqui já não está dando mais para viver. Então ela decide voltar. E quando ela decide voltar, as 2 noras estão vindo com ela. E ela vira para as noras e fala, olha, vocês não têm obrigação de ir comigo. Voltem para a casa dos seus pais. Já que vocês não tiveram filhos, vocês podem ainda ter um novo casamento e assim por diante. Então volte para a casa dos seus pais. Aí elas falam, não, começam a chorar, né? Parece que é uma boa nora, é uma boa sogra, viu? Noemi parece uma boa sogra. Porque elas começam a chorar, falam que querem ficar com ela e tal, e ela começa a insistir para que elas vão embora. Aí uma delas decide voltar para a casa dos pais, Orfa fala, vou voltar para casa. E não tinha problema, porque a Bíblia nem faz juízo de valor em relação à decisão de Orfa. Nem chamou ela de covarde, de não ter lutado, de não ter continuado, não fez juízo de valor nenhum. Apenas mencionou que ela voltou para a casa dos pais. Agora, Ruth não. Ruth falou, não vou. E aí vem aquela famosa frase, né? No verso 16. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei. Pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Lindo, né? A parte do teu Deus é o meu Deus, beleza. Mas a parte do teu povo, mal sabe ela que ela não seria bem-vinda na questão do povo. Mas ela insistiu e voltou com Noemi para sua terra. Para a terra de Israel. Ao voltar, Noemi, quando as pessoas veem Noemi, né, as pessoas mais antigas, falam, olha, Noemi voltou, tal, tadinha, voltou aqui, tá desamparada, vamos lá conversar. E quando iam conversar com ela, fala, não me chame mais de Noemi, meu nome agora é Mara, porque agora eu sou amarga, tenho uma vida amarga, vivia na amargura, porque Deus tirou tudo que ela tinha, então ela vivia na amargura. E como que ela vivia aqui no povo de Israel? Vivia como uma pendite, como pedindo esmola. Tanto é que ela combina com a nora, no caso Ruth, para Ruth ir atrás das pessoas que estavam fazendo colheita, e tudo que caísse, tudo que sobrasse, ela poderia colher. É uma regra também, uma lei também do povo, para que ela pudesse ter o que comer, né? Então Ruth começa a fazer isso.
Por que ela faz isso? Porque Noemi não tinha outro filho para dar para essa jovem. Porque existia uma outra lei também, em Deuteronômio, acho que vale a pena a gente ler também. Acho que é Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10. Acho que vale a pena a gente ler também. Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará, e a ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Como é que funciona isso? Vamos supor, por exemplo, na minha casa. Nós éramos em 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Né? Meu irmão mais velho faleceu, ele morreu. Se ele fosse casado e nós fôssemos o povo de Israel, a esposa dele passaria para o meu irmão do meio. E ele teria que dar. E o primeiro filho que eles tivessem, o filho seria do meu irmão que faleceu, mais velho. Assim era essa lei, tá? A lei do cunhado, que é dita na Bíblia, liderato, mas conhecida como a lei do cunhado. Então o cunhado assume essa responsabilidade. Aí vamos supor que esse meu irmão faleça também, o do meio. Aí eu, o mais novo, assumo essa mulher para dar filhos ao meu irmão. Está entendendo? Então essa era a regra. Então Noemi fala para sua nora, né? Eu não tenho como gerar outro filho, já estou idosa, não tenho marido, né? E ainda que eu tivesse um marido, ela fala assim, é engraçado essa parte, ainda que eu tivesse um marido, você esperar ele nascer, crescer, ter idade para casar, para que possa ter um filho com ele? Olha que situação, né? Mas aí ela começa a trabalhar lá, recolhendo as sobras da colheita, essa Ruth, né? E levava o que sobrava, levava para Noemi e fazia alguma coisa, fazia um dinheiro com aquilo. Só que um dia, ela fazendo essa colheita, ela caiu na terra de um homem chamado Boaz. Esse Boaz, quando viu Ruth, ele meio que se agradou dela. E aí ele perguntou para os servos, né? Quem é essa daí que está pegando as coisas do chão? E aí os servos contam. Essa aí é a Ruth, a Moabita, olha a fama da mulher, né? Essa aí é a Ruth, Moabita, que veio com Noemi. Aí, na hora de Noemi, ele veio para cá agora e está aqui fazendo isso aí. Só que Boaz teve uma boa visão, porque ela fazia aquilo para ajudar a sua sogra. E Boaz se agradou e ainda falou para os servos, de propósito, deixa algumas coisas cair, deixa ela levar, não brigue com ela. E assim por diante. Já teve assim, né, chamou ela para conversar, falou que ela poderia andar com as servas, podia se alimentar, tá tudo aí, depois vocês vêm lá com calma. E aí, quando ele faz isso com ela, ela volta para casa com as coisas, e Noemi, já perguntei aí, como que foi seu dia, né? Aquela coisa de, como foi seu dia? Ela fala, olha, eu trabalhei e tal, colhi essas coisas aqui, e um homem foi muito bom comigo. Ela quem é esse homem? É Boaz. Capítulo 2, verso 1. Olha quem é Boaz. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ele era um parente. A lei do liverato, a lei do cunhado, quando não tem mais cunhado, passa-se para o parente mais próximo, e assim vai. A mulher não ficaria desamparada. Muita gente olha para o Antigo Testamento e fala, a mulher não tinha valor nenhum, condena a Bíblia, condena muitas coisas. Eram leis culturais da época. Além de ser culturais, Deus dava um jeito de favorecer a mulher, né? Então sempre tinha esse cuidado. Então sempre um parente próximo ia assumir. Não tem mais irmãos? Então vai um primo, vai um tio, vai alguém que possa dar continuidade.
Está entendendo? Para que ela não fique desamparada. E aí Noemi fica muito feliz com essa notícia. Fala, olha, esse Boaz é nosso parente. Então ele pode nos ajudar. Ele pode nos acolher. Né? Então ela continua insistindo. Ela fala para ela, vamos fazer o seguinte. Continua indo lá, não vá para outra terra. Continua trabalhando na terra de Boaz. Não se afaste dele. Beleza? E aí ele todo dia tinha um tipo de contato com a Ruth. E os servos também. E a tratavam bem porque o chefe pediu para que tratassem bem a Ruth. Né? E aí um determinado dia, já no fim da colheita, Noemi diz assim, cadê? Verso 20. Esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos, qual a palavra que usei? Resgatadores. Um resgatador. Quando eu falo um resgatador, vem alguma coisa na mente de vocês? Jesus que nos resgata, certo? E aí a história continua. E Noemi aconselha a Ruth a deitar aos pés de Boaz. E ela ainda fala o seguinte: quando você deitar aos pés dele, você descobre o pé dele, para que ele passe sinta frio à noite e ele desperte. E quando ele despertar, você vai estar aos pés dele. E ninguém vai perceber, porque vai estar todo mundo dormindo. Quando ela faz isso, ela chega de mansinho, se deita aos pés de Boaz e faz conforme a sogra falou. Quando dá por volta da meia-noite, ele desperta. E quando ele desperta, ele diz assim: quem és tu? Aí ela responde: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Em outras palavras, sabe o que ela está pedindo aqui? Está pedindo para que ele se case com ela, para que ele seja o resgatador dela, não só dela, mas da sogra também. E aqui entra uma questão muito pesada, porque se Ruth, moabita, se casa com israelita, qual que era a lei? Moabita poderia viver com o povo de Israel? Não. Por outro lado, existe uma outra lei, que é a lei do cunhado, que ele teria que assumir a Ruth. Confronto. Há uma eu vou usar uma expressão aqui, tá? Há uma treta aqui entre as leis. Porque uma diz que você não pode ter um moabita dentro da Assembleia. O outro diz que você tem que dar continuidade. Uma incompatibilidade. Tem que achar uma brecha nessa lei, né? Incompatibilidade das leis. É uma incompatibilidade, né? Advogado. Tem que uma treta não, né? Treta é os clientes que falam, né? Então, há uma confusão ali. Uma incompatibilidade entre as duas leis. Boaz sabe disso? Sabe. Ele sabe tanto que quando ele conversa com ela, se você for ler ali, você vai perceber que ele fala assim: olha, eu até posso ser o seu resgatador, só que eu não sou o parente mais próximo. Há ainda um outro parente mais próximo ainda de Elimeleque. Vou colocar da seguinte forma: vamos supor que ele é um primo de terceiro grau, assim que fala. E esse outro resgatador, que a Bíblia chama de o fulano, de verdade, tá? O fulano. Capítulo 4, verso 1. Se você ler lá, o outro resgatador se chama o fulano. Coitado. Não teve nem nome na história. E aí ele fala assim: ó, há um outro resgatador. Então, se esse outro resgatador vier na frente, ele tem o direito de levar. Mas se ele não aceitar, eu faço às vezes. Às vezes também, dos Então ele pega e fala assim: tá bom, vamos
Vamos conversar. Ele vai para a porta da cidade. Lembra que eu falei que não tinha monarquia, não tinha rei, não tinha presidente, não tinha nada? Os juízes tudo julgavam. E aí ele vai para a porta da cidade, que era a forma como era feito na época, e na porta da cidade ele fica lá parado, aguardando que esse fulano passasse. E quando esse fulano passa, ele chama e conta toda a história para ele. Chama mais 10 testemunhas e ali eles começam a conversar. Aí ele fala, olha, você tem o direito, você quer? Aí o fulano olha, até quero, pensando nas terras de Elimeleque que havia ficado em Israel. Até quero. Mas quando ele falou, você vai ter que ficar também com Noemi e com Ruth, aí ele, não, passo, não quero não, não quero não. Aí Boaz esfrega as mãos e fala, vocês são testemunhas de que ele não quer. Então, ele não querendo, eu vou assumir. E ele assume. Ruth, eles têm um filho, esse filho se chama Obed. Esse Obed, ele é avô. Avô? Vamos lá. No finalzinho ali, ó. Salmão gerou Boaz, no verso 21, né? Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Boaz se tornou avô. Ruth se tornou avó. De quem? Davi. Um grande rei. Deus transformou uma história. Lembra de Noemi? Meu nome agora é Mara. Amargura, tristeza, sofrimento, dor. E aí Deus transforma essa história e ela reacende agora como bisavó de Davi, né? Se a gente pensar em Noemi, ela é bisavó de Davi. Olha que interessante. Então, de amargura se tornou família real. Quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre justiça e injustiça, está percebendo quem fez a justiça nessa história toda? Fala, foi Deus que fez justiça. Tanto é que se a gente ler alguns versos antes desse que eu acabei de ler, você vai ver que as pessoas dizem, olha Noemi, Deus foi bom com você, Deus te deu a justiça, e de fato é. Só que Deus usou quem para isso? Boaz. Boaz poderia recusar, assim como fulano recusou. Mas ele aceitou. Eu estou querendo dizer para nós, essa manhã aqui, é que nós somos a bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Já parou para pensar nisso? Se a gente se permitir. O pastor Ronaldo de Oliveira, ele foi pastor nosso lá no Morumbi por algum tempo. 6 anos, eu acho. E ele tinha uma frase que sempre ele usava muito, né? Impactava essas pessoas. Ele olhava para a gente assim, bem nos olhos, assim, né? Púlpito assim, todo mundo. Ele olhava bem nos olhos e falava assim: seja Jesus para as pessoas. Seja Jesus para as pessoas. Aí ele olhava para o lado: seja Jesus para as pessoas. O que é ser Jesus para as pessoas? É praticar a justiça, é praticar a graça, é praticar o amor. Muitas vezes a gente quer agir como o povo de Israel, no sentido, a Moabita. Chegou a Moabita que está colhendo as coisas assim, preconceito. A gente olha para o passado das pessoas, a gente olha para as coisas que a pessoa fez e não olha para o que Cristo pode fazer para aquelas pessoas. Digo mais, não olha para o que nós, como representantes de Cristo na terra, devemos olhar para as pessoas. Olhar com amor, com compaixão. Entender que aquela pessoa, Cristo morreu por aquela pessoa também. E aí quando a gente vai assistir de novo, né, o programa lá, a TV, o jornal, que é sensacionalista, que mostra o bandido sendo preso, o nosso sentimento de ser, merece e tal, não sei o quê. A nossa oração tem que ser, e eu falo isso comigo também, a nossa oração tem que ser: Cristo toque na vida dessa pessoa. Porque Cristo é capaz de mudar a história das pessoas. Ele mudou a história de Ruth, mudou a história de Noemi. Mais adiante, Mateus capítulo 1, verso 5, acho que vale a pena a gente ler. Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 1, verso 5. O capítulo 1 de Mateus fala da genealogia de Jesus. O que é a genealogia?
contar quem foi o pai de Jesus, quem foi o avô, quem foi a árvore genealógica de Jesus. Uma vez eu tentei fazer a minha. Cheguei no meu bisavô. Não consegui ir além disso. Complicado. E aí, Mateus está fazendo isso, né? E aí no verso 5, fala assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed. E Obed a Jessé. E Jessé, Davi e assim por diante. Vocês perceberam que uma moabita, a qual não era bem-vindo, jamais seria bem-vinda na Assembleia de Deus, no povo de Deus, ela se tornou alguém que estava na árvore genealógica de Jesus? Mas Luciano, não era proibido, Deus não falou que não deveria, que não podia, que não é isso que estava falando aí em Deuteronômio? Era isso que estava falando. Mas Deus está ensinando para nós que acima da lei, ao amor. E quando eu falo acima da lei, eu não estou falando aqui que você pode pecar à vontade. Não é isso. Eu acho que todos aqui somos maduros o suficiente para saber que não é essa a ideia. Mas é dizer para você que acima da lei há o amor. Acima da lei há a graça. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, o homem merecia a morte. Ele merecia ser morto eternamente. Mas Jesus veio aqui e pagou o preço por cada um de nós. Pagou o preço por mim, pagou o preço por você. Por todos nós pecados. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Pensa no pior pecado que você possa imaginar. Pensa na pior pessoa que você pode imaginar. Jesus morreu por essa pessoa também. Assim como morreu por mim e morreu por você. Você está entendendo o ponto? Essa é a graça. Esse é o amor. A pessoa não fez nada por merecer. Ruth é uma moabita. Ela foi sem perspectiva nenhuma para Israel. E se tornou alguém, um parente distante de Jesus. Olha que bênção. Quando nós escrevemos esse livro aqui, Justa Graça, a gente pensou numa história, minha esposa tinha uma ideia na cabeça e eu tenho muita imaginação. Imaginação assim, né? Por exemplo, quando a gente foi escrever o livro da minha sogra, minha esposa, ela escrevia a história que ela conhecia mais. E aí ela chegava, por exemplo, uma parte lá que comprou uma Kombi. O pai dela comprou uma Kombi, né? Quando os filhos eram pequenos. E aí ela foi para o próximo parágrafo. Ela falou, mas Esther, vamos enfeitar um pouquinho essa história. Ah, mas eu não lembro muita coisa e tal. Nem meus irmãos, tal, assim. Eu falei, mas vamos, né? Vamos dar cor para essa Kombi, para que quando a pessoa estiver lendo, ela possa visualizar aquela Kombi, assim por diante. Então, quando a gente escreveu este livro aqui, eu falei para ela, eu tenho uma história em mente. Eu não vou contar, se você quiser depois você lê. Eu não vou contar a história para não dar spoiler. Mas assim, quando a gente escreveu, a nossa ideia era fazer com que a cruz fosse o centro. E aqui está a cruz. Aqui é bem o centro do livro. Ele começa na seção 1, é justo, e depois é graça. E dentro acontece a mesma coisa. E quando tem a cruz, é o momento que as duas histórias se encontram. A cruz é o centro. É a cruz quem amarra a história. E quando a gente escreveu esse livro, a gente escreveu pensando muito no cristão. Sabe, no irmão mais velho do filho pródigo. A gente pensou muito nele. Aí um dia, para nossa surpresa, nós mandamos, ou a Cielba que pediu o livro para o irmão dela? Nós mandamos. Nós mandamos, né? O irmão dessa amiga nossa estava preso. E aí nós mandamos esse livro lá para o local onde ele estava preso. E aí ele leu e começou a compartilhar com as pessoas ali, né? E aí ele contou pra gente que tinha uma fila de espera enorme de pessoas que estavam presas e queriam ler o livro. Quantas pessoas? A fila de espera era de 50 pessoas.
não era nosso público-alvo. De verdade, não era. Mas eu lembro que quando a Esté compartilhou essa história num grupo de mulheres, uma das mulheres falou, quanto que é esse livro? E aí a gente mencionou tal. Pode mandar 10 que é por minha conta. 10? Eu estou ruim de novo. 40 livros. Esse livro está lá, na biblioteca do presídio. Quantas histórias estão sendo contadas? Quantas histórias podem estar sendo transformadas? Pelo livro, não. Mas pelo Espírito Santo. Pela graça de Cristo, que é transformadora. E talvez a gente esteja aqui hoje, e pode ser que você se considere um pecador. Pode ser que sim. Pode ser que você ache que você seja mau. Mas a graça está acima disso. Pode ser que não, pode ser que você se ache cristão bom, como um dos personagens aqui deste livro. Um bom cristão, guarda a lei, cuida tudo direitinho, faz tudo direitinho. Você acha que por fazer tudo direitinho está tudo bem, está tudo ok. A Bíblia, a graça está acima disso. E quando eu falo da graça está acima disso, eu estou falando para dizer que a cruz de Cristo, ela igualou a todos. Ela pegou todo mundo e deixou no mesmo nível. Ah, eu sou muito pecador. Ah, eu sou pouco pecador. Embaixo da graça somos todos pecadores. Mas é a graça quem apaga o pecado que é em nós. É a graça quem purifica o nosso coração. É a graça que nos ajuda a viver uma vida melhor. É a graça de Cristo em nossas vidas que vai nos fazer ser Jesus para as outras pessoas. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus mude a nossa história. Que Deus cuide de cada um de nós, as nossas decisões, ao dizer ao pecado. E em nome de Jesus, estarmos prontos para recebê-lo logo em breve. Logo em breve. E bem breve. Quando eu digo bem breve, é bem breve mesmo. É a Débora, né? A Débora, no momento da oração final aqui da Escola Sabatina, mencionou isso. As coisas que estão acontecendo à nossa volta, no nosso mundo, mostram um Deus se aproximando. E não tem muito tempo mais. Hoje é o dia de se entregar a Ele. Hoje é o dia de entregar a minha vida e a sua vida a Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino agora. Ele se chama Graça. É o hino 120. E eu não canto. Vamos nos conectar?
Senhor, porque o Senhor pagou o preço por cada um de nós. É impressionante, Senhor, pensar que quando esteve naquela cruz, o Senhor tem olhado para cada um de nós que aqui estão neste momento através do teu poder. E ao passar por tudo que passou na cruz, o Senhor olhou para cada um de nós e está dizendo neste momento, valeu a pena. Valeu a pena porque esses meus filhos me honram. Esses meus filhos estão ali me buscando, querendo estar comigo, querendo viver a eternidade comigo. E ó Deus, que o Senhor coloque a eternidade em nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a olhar para o céu, olhar para a nossa glória futura, que não somos merecedores, mas estaremos lá no céu, eternamente com Cristo, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais sofrimento, mas nada do que passamos aqui neste mundo. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício por nós. Obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado por tua justiça sobre a nossa injustiça. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é Deus e nos ama. Que possamos sair daqui repletos do teu Santo Espírito. Que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor nos ama. Que apesar de nossos vacilos, apesar de nossos erros, o Senhor está ao nosso lado, nos puxando pela mão e dizendo: filho, teu pecado está perdoado. Vai e não peques mais. Obrigado por isso, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.